Tem avós que não sorriem para os netos, né? Tem pacientes que não comem churrasco, tem pacientes que sempre se trancam no banheiro com medo de alguém entrar e ele está ali higienizando a prótese que é removível. Você já pensou em fazer implantes dentários minimamente invasivos? Não sei você, mas eu tenho um pouco de receio de tudo que diz respeito a dente, a dentista. Já ouço aquele barulhinho da máquina, né, do aparelhinho, já me dá um calafrio. Mas poder ter acesso a um tratamento dentário, a implantes dentários, sem dor, sem um processo mais traumático, acho que para mim isso é um sonho. Um sonho que já é realidade na ID Implantes. Muito obrigada por estarem aqui, por a gente poder bater esse papo, doutor Felipe Costa, doutora Nayara Rosado, doutor João Marcelo Arcoverde. Afinal de contas, o que é a ID Implantes? Olha, a ID Implantes, ela é uma família, né? A gente se trata como família, vive como família. Eu costumo dizer que a gente passa mais tempo dentro da ID do que dentro de casa, porque se a gente parar para pensar em um dia, ele tem 3 turnos, manhã, tarde e noite. E a gente convive ali manhã e tarde diariamente. E é muito bacana. A ideia ela nasceu de um sonho, né? Um sonho de um dentista da vida real, que acreditava que a gente podia ser melhor. Acreditava que a gente poderia ofertar para os nossos pacientes um tratamento de qualidade, sempre pensando na experiência do cliente, né? Então, lá a nossa filosofia é muito simples. A gente sabe que menos é mais. Então, menos corte, menos dor, menos sangramento, mais precisão, mais conforto e mais humanização. Então, o Instituto Dentário de Implantes, a sigla, né, que a gente carinhosamente gosta de dizer é ID Implantes. É identidade, é um DNA próprio, é um instituto único, para que realmente os nossos clientes tenham uma experiência única, que no final das contas é o que a gente quer. Então, ali a gente se trata como uma família e os nossos pacientes, eles sentem isso e fazem parte dessa família também. E são pacientes que eles... Assim que eles chegam na clínica, eles têm acesso ao Dr. Felipe, não é isso? Exatamente. Como é que é esse acolhimento? Como é que vocês identificam a necessidade do paciente e fazem todo esse percurso? Então, Michele, a gente tem uma preocupação muito grande em tratar o paciente não como um número, mas um paciente. Né? Ali é uma vida. Então, o paciente às vezes chega com uma queixa muito grande, uma dor. Então, a ideia é entender a dor dele nesse momento, ou seja, pegar esse paciente, entender o que está acontecendo, entender qual é a maior dor dele, porque você imagina, o paciente às vezes que está há 5, 6, 10, 20 anos sem dente, às vezes mordendo em gengiva. Até pelo receio mesmo do trauma que o tratamento antigamente era muito doloroso. Exatamente. Né? Vocês oferecem algo muito inovador. Inovador. E pela técnica, né, que o Dr. João aí é um pioneiro nisso, a gente consegue tratar esse paciente com os implantes com a técnica minimamente invasiva. Então, o paciente chega até a clínica, ele preenche um questionáriozinho de anamnese, então a gente já atende esse paciente, senta ele na cadeira, entende qual é a dor dele, para poder planejar e passar para ele o melhor procedimento, o melhor planejamento, no caso, dos implantes. E a doutora Nayara é a beleza da clínica, é a sensibilidade, né, da clínica. É o feminino da clínica, né? Como é a nossa lady, a nossa lady. Mas dentro do que Felipe falou, esse acolhimento do paciente tem sido sempre um diferencial, acho, da clínica. Um objetivo, uma missão que a gente tem. Com relação às dores, como o Felipe falou, eu sinto muitas vezes se banaliza essa questão do perder os dentes, como se hoje já fosse muito normal isso acontecer. Mas nós sentimos todos os dias que aquele paciente que chega com aquela queixa, ele sente como a amputação de um membro é a mesma dor que você sentiria sem um olho, sem uma perna. E para nós, para a nossa equipe, poder alcançar a expectativa do paciente, é muito gratificante. E eu tenho muito a percepção de que o sorriso é a tradução da felicidade, né? Verdade. Então eu fico imaginando uma pessoa que não consegue sorrir porque não tem os dentes, sim, porque se constrange. Sim. Deve ser muito valoroso a entrega do sorriso de volta para as pessoas. Michele, diariamente a gente escuta tantas histórias, né? Os nossos pais, os nossos avós, eles passaram por uma odontologia, de certa forma, mutiladora, né? Uhum. Ninguém ia para o dentista para salvar o dente. A maioria ali ia para o dentista para tirar. E a gente escuta muita história. Então, tem avós que não sorriem para os netos, né? Tem pacientes que não comem churrasco, tem pacientes que
sempre se trancam no banheiro com medo de alguém entrar e ele está ali higienizando a prótese, que é removível. Então, essa transformação que a gente vê na vida dos pacientes, e ainda mais agora com as redes sociais, é algo que nos motiva muito a realmente voltar ali no outro dia, apesar do cansaço, e trabalhar mais e fazer o melhor. E é bacana porque nas redes sociais os pacientes às vezes chegam, aí a gente olha as fotos. Sempre com biquinho, sempre aquele sorriso meio amarelado, tímido. E depois do tratamento a gente volta. E aí a gente vê lá aquele sorrisão, tirando selfie. E isso é muito gratificante, né? É muito bacana os depoimentos que a gente escuta diariamente, né? Paciente, às vezes, que quando vai sorrir, bota a mão na boca, né? Com vergonha, né? Então, isso mexe com a gente, né? Então, a ideia desse paciente que chega até a clínica é justamente essa. A gente poder entender a maior dor dele, o que é que ele está passando e poder resolver da melhor forma possível. Doutor João, em relação a esse kit que o senhor criou, fala um pouquinho sobre ele pra gente. Explica o que é esse kit. Porque, de uma maneira geral, né, a cirurgia de implantes, a convencional, a técnica convencional, uma técnica amplamente utilizada, né, e todos nós viemos dela, era uma técnica invasiva. É uma técnica invasiva. Então a gente tem que pegar ali um bisturi, anestesiar o paciente, fazer uma incisão na gengiva, descolar aquela gengiva para ver o osso. Com a técnica minimamente invasiva, com a técnica sem cortes, e eu não criei essa técnica ela existe há 30, 40 anos. Mas, de certa forma, eu fico muito orgulhoso de dizer que eu fui um dos pioneiros no Brasil. Eu vivi um momento de transição que era eu e mais uns 8, né, cirurgiões do nosso país realmente desbravando esse terreno. E justamente todo esse know-how, toda essa expertise que eu fui acumulando aí ao longo de mais de uma década, trabalhando exclusivamente com esse tipo de cirurgia, fez com que uma indústria de implante me convidasse para ser consultor científico e criar um kit próprio, né? Então, quando eu falo que a ID Implantes ela tem um DNA próprio, eu sempre acreditei que a gente pode fazer algo único, algo inédito. Então, quando eu tive um departamento de engenharia inteiro à minha disposição, e eu pude realmente, a partir da minha dor como cirurgião, criar um kit que hoje permite que cirurgiões do país inteiro operem de uma maneira mais rápida, menos invasiva, com muito mais precisão, é algo realmente que colocou Natal hoje no cenário nacional, e eu tenho muito orgulho de ter feito parte dessa história. E os pacientes, eles sabem que a cirurgia é guiada e sem cortes? Então, com a internet, muitos pacientes já chegam dando pitaco. Eu já vi isso, né? Eu já vi como é que é esse negócio da cirurgia sem cortes. Mas como é que funciona isso? Então, assim, eles olham, não acreditam na técnica, e aí eles vão lá para comprovar como é que é esse negócio, como é que é essa técnica sem cortes, é isso mesmo, né? Então, grande parte dos pacientes realmente não conhecem a técnica e outros já observam pela internet, e a gente consegue, obviamente, mostrar para o paciente como é que funciona a técnica guiada. É uma técnica inovadora, realmente. E ela se aplica para todos os casos? Para que casos ela é orientada ou direcionada? De uma maneira geral, essa técnica, ela exige uma tecnologia muito grande por trás, para que a gente realmente possa tomar as melhores decisões. Então, ela é indicada para todo paciente que deseja fazer o seu tratamento com implantes dentários, desde que esse paciente ele tenha indicação e tenha área de osso suficiente para receber o implante. Então, essa técnica, a gente brinca que até quando ela dá errado, ela dá certo. Por quê? Porque a gente só consegue operar com essa técnica a partir de um planejamento virtual. Então, é como se a gente utilizasse o computador, a inteligência artificial, para nos ajudar, enquanto cirurgião, a tomar as melhores decisões. Então, nenhum paciente, antigamente a gente tinha que abrir o paciente para saber se ia dar certo. Hoje, a gente olha no exame para saber se vai abrir. E isso causou uma disrupção enorme no meio odontológico. Então, a gente brinca que menos é mais e é em todo sentido. Imagina que uma cirurgia convencional ela demora ali 40 minutos para você colocar um implante. E hoje essa mesma cirurgia a gente opera ali em 5, em 10 minutos. Nossa! Uma cirurgia total, então imagina se um paciente que não tem nenhum tipo de dente na boca, a gente consegue executar a cirurgia em 15, 20 minutos. E é muito bacana a gente perceber que a gente está transformando, mas de uma maneira extremamente segura, cientificamente comprovada e proporcionando para o paciente uma experiência única no consultório odontológico. E isso realmente não tem preço, isso tem valor. Nossa, inclusive eu faço muito a parte de pós-operatório do paciente, eu consigo ver em cada depoimento, em cada consulta,
como eles se sentem surpreendidos, muito bem surpreendidos com realmente eles terem tido a certeza de que a técnica era tudo que Felipe explicou no primeiro dia da consulta, né? Então, acho que é como Felipe disse no começo, até parece que não é real aquilo, será que existe será que isso mesmo? E depois que eles passam, eles fazem, nossa, eu não acredito, foi só isso a cirurgia, né? Eu costumo dizer, eu costumo dizer o seguinte, que a gente opera primeiro o paciente pelo computador para depois operar ele na vida real. Então a gente consegue minimizar as chances de erro ao extremo, né? Isso é muito bacana. E é uma questão da união da tecnologia, da inovação, né? Como essa tecnologia ela está sendo cada vez mais usada aí na rotina, no dia a dia de vocês, doutora Nayara? Então, acho que esse é um ponto crucial a ser abordado. Assim, eu tenho uma formação totalmente analógica. Eu tenho 30 anos de formada, então eu fui formada pela técnica analógica. Eu, inclusive, ensinei em faculdade, na época que fui professora de odontologia, as técnicas analógicas. E hoje, dentro da ID, eu tenho a satisfação imensa de trabalhar num fluxo digital. Ou seja, a tecnologia é totalmente usada para benefício do paciente, para valorizar o tratamento. Então, hoje o nosso paciente, ele é atendido, todos os exames são feitos, nós capturamos todos os arquivos e se constrói um paciente virtual. Então, aquele paciente vai e nós ficamos com o paciente virtualmente. Uma face em 3D, você pode construir o sorriso dele, usar dimensões propostas, a gente não gostou disso, muda a inclinação, muda o tamanho do dente. E depois de tudo pronto, depois de um projeto, um desenho, você passa para a fase de materialização do desenho. E a partir daí você vai testar no paciente. E aí você vê a repercussão, você vê o quanto o paciente se sente satisfeito, né? Leva para casa aquele tratamento, vai, usa, mastiga, fala, sorri e volta e diz pra gente, integrou ou não integrou? E a gente muda ou não, né? E imagina, Michele, que antigamente, lá atrás, na parte analógica, e a doutora Nayara, ela foi minha professora, ela odeia que eu diga isso. Que bom, não pode até falar, porque ela é linda, então, maravilhosa. Então, assim, a gente viveu uma época na odontologia que o paciente falava assim, doutor, mas como é que vai ficar? E a gente fala assim, olha, vai dar tudo certo. La garantia sou eu, tinha que confiar. E hoje, o paciente, ele tem um papel ativo no plano de tratamento que ele quer. Por quê? Porque ele vai participar das decisões, o tamanho do dente, ele vai conseguir ver tudo no computador. Pode escolher mais branco, menos branco. Dente maior, menor. Tem um caso muito interessante, eu sempre conto esse caso e todo mundo já conhece, que é um caso de uma paciente que a mãe e a filha eram muito parecidas. E a mãe sempre falava assim, doutor, o sorriso da minha filha, o meu era igual. Eu falei, vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que a sua filha doe o sorriso dela para você. E a gente escaneou a boca da filha e colocou a boca da filha virtualmente na boca da mãe. E ela falou assim, doutor, é isso. Que incrível. E aí essa paciente hoje, né, imagina, um filho doar o sorriso para a mãe. Isso só é possível através de tecnologia. E lá no Instituto, a gente investe muito pesado em tecnologia, processos e pessoas. Então a gente foi o primeiro instituto do Rio Grande do Norte a trabalhar com um tomógrafo dentro, ou seja, o paciente ele não precisa ir para uma radiologia para fazer uma tomografia. A gente já tem isso lá dentro da clínica e associado a isso a gente tem o scanner facial, a gente tem o scanner intraoral. Então todos os exames de imagem que a gente precisa para realmente ter o paciente na palma da mão, a gente já tem no primeiro momento de consulta com o Dr. Felipe. Então isso é muito bom, por quê? Porque permite que a gente já tome as decisões e planeje de acordo com a dor do paciente. Exato. Nossa, fantástico. Agora, isso tem um custo, né? O preço do implante dentário ali, a gente sabe que o valor entregue é indiscutível, né? Mas existe diferença de preço, de valor entre os implantes dentários, doutor Felipe? Michele, a gente tem uma preocupação na clínica, no instituto, de realmente fazer essa diferenciação. Preço é o valor que você paga, é o que você paga, né? E valor é o que você recebe. Então, a nossa missão ali dentro é entregar valor,
A gente mostra isso para o paciente, né? Então isso é um diferencial enorme, porque o paciente chega ali na clínica, a gente mostra para ele o que a gente consegue fazer e a forma que a gente consegue reabilitar esse paciente. E quando a gente fala de sorriso, por exemplo, quanto é que vale, qual é o valor do seu sorriso? Isso é uma coisa que você não consegue precificar, né? Então, quanto é que vale, por exemplo, uma senhora sorrir para o neto, uma mãe voltar a ter um sorriso correto, né, de poder mastigar, né? Assim, falar na questão do retorno à vida social, isso, que deve ser algo. E a gente tenta sempre fazer isso mesmo. Olha, esqueça preço agora nesse momento, que a gente quer te mostrar como é que você pode ficar e o valor que a gente pode devolver para você no seu sorriso. O valor monetário do implante hoje pelo nosso país, ele meio que segue uma tabela, sim, meio que isso equivale. O que realmente está em jogo, e é importante informar as pessoas quanto a isso, o profissional que vai te tratar, qual que é o nível de experiência. Por quê? Porque a gente sabe que existem profissionais e profissionais. Uhum. Então, você é uma jornalista, quantos anos de mercado? É totalmente diferente a sua experiência de quem está começando. Não que quem está começando não deva, né, ter acesso a isso, mas a gente precisa realmente, quando a gente fala de saúde, de cirurgia, é uma vida ali que está em jogo. Então, tecnologia envolvida, estrutura da clínica, o acolhimento. Porque no final das contas o que a gente quer é que o paciente ele tenha uma experiência e um tratamento que dure, né? Para que o sonho não vire um pesadelo, para que o barato não saia caro. Porque a parte de preço, às vezes o que é caro para um é barato para outro, e o que a gente quer realmente é entregar valor, o valor que transforma uma vida, o valor que transforma realmente uma família como um todo. É um valor que transformou o Instituto Dentário, o ID Implantes, em referência nacional, né? Sim, tanto é que existe o turismo odontológico. Fala um pouquinho sobre isso pra gente. A gente é agraciado e abençoado todos os dias lá na clínica, né? Então, Natal é um polo turístico, né? Então, a gente já atendeu pacientes da Índia, da Itália, da Suíça. Hoje tem pacientes que vêm de outras partes do Brasil, né? João Pessoa, Ceará, São Paulo. E a gente fica muito feliz, porque isso, o que o paciente paga ali na clínica, o que ele quer, na verdade, é credibilidade, é segurança. Ele quer que realmente o resultado saia como ele sempre sonhou. E isso só comprova, né, o quanto a gente foca nos processos, né? Essa equipe que está aqui é só uma parte, porque lá nós somos 26 pessoas. E por mês, a gente não consegue atender 26 pacientes. Então, a gente tem mais pessoas para cuidar do que propriamente pacientes entrando todo mês. A nossa odontologia não é de quantidade. A nossa odontologia realmente é focada no cliente. E a gente realmente tem que ter tempo para cuidar deles. Importante demais. Eu fico imaginando, doutora Nayara, qual é a reação, né, de um paciente que vem assim de fora, às vezes do país, né, tendo vocês como referência e fazer todo um tratamento. Quando chega ao final do tratamento, vocês conseguem registrar isso, acompanhar toda essa evolução e até, de repente, né, dar a outras pessoas a oportunidade de conhecer também, seja pelas redes sociais ou por algum outro meio de comunicação, o acesso a essa transformação passível de ser feita? Sim, inclusive os pacientes, à medida que eles vão se sentindo tão amparados nesse percurso do tratamento, que isso é uma preocupação muito grande do Instituto, é que ele tenha a cobertura e o apoio e todo o manejo desse tratamento durante todo o percurso, né? É um tratamento que ele dura, ele tem um tempo médio de duração? Tem um tempo, sim. Cada paciente tem um pouco, dentro do seu planejamento inicial, ele já tem uma previsão de quanto tempo leva. E também depende se ele vai extrair dentes, se não. Mas, em média, seria entre 4 meses e 1 ano de tratamento. Bem razoável. Depende muito da complexidade. Tem casos que a gente consegue, dentro da clínica, a gente conta com todo um ecossistema onde o paciente não precisa nem sair para fazer o diagnóstico e a gente também não precisa terceirizar a parte da prótese, né? Então, a gente conta com um laboratório de última geração, com um maquinário alemão, com precisão máxima, que permite que a gente, por exemplo, frese, né, dê o formato ali de um dente em 15 minutos, 20 minutos, uma porcelana. Só que tem o tempo da máquina e tem o tempo da célula. E o tempo da célula biológico. É o tempo biológico, é o tempo que a gente tem que respeitar. Então tem casos que a gente às vezes precisa esperar ali de 2 a 4 meses,
Tem casos que são casos mais complexos, que a gente vai ter que fazer algum tipo ali de manobra reconstrutiva com enxertos, então a gente tem que esperar ali mais 5, 6 meses. E tem casos que a gente entrega em 2 dias, né? Então, o que eu digo lá para o paciente é, olha, não se preocupa com o tempo, não. Se preocupa que em toda a sua jornada você nunca vai ficar sem dente. Porque a gente sempre trabalha muito com dentes provisórios, próteses provisórias, para que o paciente não se afaste das suas atividades profissionais. É muito importante o paciente ele chegar ao final da jornada, mas podendo sorrir, podendo sair com a família, sem ter que ficar recluso ali em casa durante todo o tratamento. E existe alguma limitação para, no caso, essa cirurgia, esses implantes minimamente invasivos? A limitação da técnica guiada é praticamente a mesma da cirurgia convencional, né? Ou seja, você tem a limitação de boca, tem paciente que tem aquela limitaçãozinha que não consegue abrir muito a boca. É uma limitação na técnica guiada, mas também é uma limitação na técnica convencional, né? E mesmo assim, o Dr. João até criou o kit que tem umas brocas específicas que até ajudam para que tenha uma abertura de boca pequenininha. Então, e, na verdade, essa técnica ela é extremamente indicada para pacientes que possuem alguma alteração sistêmica controlada, por exemplo, diabetes, hipertensão, osteoporose. Porque vamos pensar o seguinte, se eu causo menos trauma na área cirúrgica, eu exijo menos do corpo daquele paciente para que ele cicatrize. Então isso é muito bom, porque menos é mais. E aí justamente para pacientes que já têm fobia, doenças sistêmicas controladas, esses pacientes devem sim sempre pensar em ver se é possível fazer os implantes através da técnica minimamente invasiva, que é a técnica sem cortes. E falando em pessoas, em processos, a clínica tem a certificação Great Place to Work, né, GPTW, que é uma referência aí, pouquíssimos lugares empresas conquistam isso, né? Como é que foi essa conquista para vocês? Como está hoje, né, o trabalho de vocês com as equipes, com os colaboradores, para manter, né, essa certificação? É um orgulho imenso, né, João? Brilha os olhos quando a gente sabe que tem esse selo, né? E o principal referencial dessa conquista é chegar todo dia na clínica e olhar o olhar de cada colaborador. Eles são realmente fantásticos. A nossa equipe é muito especial. Verdade. E eles traduzem o que é esse selo. Então, é assim, a verdade está dita todos os dias. Os pacientes dizem pra gente, eu gosto de chegar na clínica porque todo mundo parece que está tão feliz. E é isso, é porque a gente faz aquilo tudo com muito amor, né? E aí, dentro daquilo que você perguntou anteriormente, quando um paciente termina o tratamento, ele próprio diz, eu quero dar meu depoimento ao Dr. João. Eu quero fazer uma foto com vocês, eu quero publicar. Então, isso pra gente é a certeza que nós alcançamos o sonho dele, né? E quando a gente constantemente tem reuniões, a gente tem as convenções da clínica, que é justamente para a gente poder fazer esse alinhamento, né, da onde a gente quer ir, qual que é o tipo de clínica que a gente quer ser para os nossos pacientes. E os primeiros clientes que a gente tem lá não são os pacientes, são os nossos funcionários. Então a gente realmente se uniu para que ali dentro a gente tivesse um ambiente seguro, um ambiente acolhedor, e para que a gente pudesse ali desenvolver e crescer juntos. Então esse selo GPTW, né, que traduzindo significa um lugar excelente para se trabalhar, ele foi conquistado com muito suor, com muito profissionalismo, e logicamente que isso só foi possível porque pessoas também acreditaram nesse sonho, né? Então a ID Implantes, ela não é a clínica do Dr. João, ela não é a clínica da doutora Nayara, do Dr. Felipe, ela é a clínica de 26 pessoas que trabalham ali arduamente para dar o melhor. Então dizem que a gente se doando, a gente acaba recebendo mais, e eu acho que a ID Implantes, ela tem recebido tanto carinho, tanto amor, tanto reconhecimento, que só comprova que a gente está no caminho certo. E eu espero muito que esse selo seja o primeiro de muitos, né? Então, agora a gente está atrás do ISO, né, que é um selo de qualidade. Então, tem 5 clínicas no nosso país, odontológicas, que tem o selo GPTW. E ISO... 5 a gente, no país? No país. No Nordeste eu sei que a gente é a única. No Nordeste aqui. E com a nota 99,3. Nossa. Então, assim, é muito orgulho que a gente tem de ter conquistado isso de uma forma tão orgânica, de uma forma tão profissional. E agora a gente está buscando o ISO, né? O ISO vai só realmente comprovar
que ali os nossos processos, que o nosso cuidado com o paciente é de fato genuíno. E qual é o papel das famílias no transcorrer desse tratamento? Né? As famílias, elas podem opinar também, é importante que as famílias acompanhem ou vocês preferem que seja só o paciente? Como é isso? Como é que vocês lidam com isso? O papel da família ele é fundamental. Né? É muito bacana quando o paciente ele entra na clínica, ele começa o tratamento, mas a família está junto, está apoiando. Né? Então é totalmente diferente daquele paciente que às vezes está sem dente, mas não tem nenhum apoio da família. Ou seja, ele quer mudar, ele quer fazer, ele quer uma transformação, mas não tem apoio de ninguém, né? Então, quando o paciente chega, às vezes vem um filho que está acompanhando a mãe, eu acho tão bonito, né? A gente acha isso tão bonito. Por quê? Porque o filho está ali acompanhando a mãe, olha como é que ela quer o sorriso. Tem filho que mostra, olha como é que era o sorriso dela, aí mostra uma foto, né? Então, isso acalma o coração, né? É totalmente diferente daquele paciente que não tem apoio de absolutamente ninguém e é muito frio isso. E a gente adora, e inclusive pede, olha, você tem alguém da família, venha para poder acompanhar, para poder ver o sorriso. Isso é muito bacana. Qual foi o caso mais desafiador que vocês enfrentaram? Nossa, são tantos, João, todo dia tem um, né? Vem um diferente para botar a gente em prova, né? Mas, de volta à tecnologia, a tecnologia tem ajudado muito a gente a planejar realmente passo a passo para nos aproximarmos dessa expectativa gerada pelo paciente. E o mais interessante nesse processo todo, que eu acho, é que apesar de parecer que a tecnologia possa causar um distanciamento, uma frieza no processo, porque é muito controlado, né? Na verdade, ele trouxe para a gente muito mais facilidade de acolher o paciente, de permitir que ele possa opinar em cada etapa, em cada passo, e mais ainda, ao final do tratamento, muitas vezes, acordar durante esse planejamento o que é possível fazer dentro das limitações, tem muitas limitações, né? E principalmente porque nós temos muitos pacientes que já são muito mutilados, então nós temos limitações, mas nós acordamos isso durante o planejamento. É possível a gente chegar aqui, não é possível chegar lá. E o paciente vai sentindo que a gente tem apoio para tentar o melhor que a gente possa. E é muito prazeroso ver a tecnologia nos ajudando muitas vezes, não são poucas, a alcançar resultados que são maiores do que a expectativa gerada, que o paciente chegue e diga assim, não, vocês foram além do que eu imaginava, o meu sonho está realizado. Então, para a ID realmente é a missão cumprida, é a hora que a gente fala, poxa, todo o trabalho valeu a pena, todo o esforço, todo o investimento valeu a pena. Muito importante e relevante esse trabalho que vocês realizam, e talvez muitas pessoas nem saibam, né? Mas o Dr. João Marcelo, ele esteve num congresso de implantodontia da América Latina, representando aí dentistas do Instituto, né? Fala pra gente como foi essa experiência aqui. Que bacana, agora em setembro, né? Foi agora, mês passado, né? Eu tive a honra de representar a indústria de implantes no maior lançamento de implante que teve agora nos últimos meses, né? Um implante que realmente vai permitir que os pacientes tenham uma recuperação mais rápida. Eles teriam que esperar menos durante ali o processo de cicatrização. E isso foi conseguido através de nanotecnologia, né? Então, eu representei a indústria, fiquei muito orgulhoso de poder levar um pouco do nosso trabalho ali diário, né? Com essa técnica sem corte, com essa técnica minimamente invasiva, e participar do maior congresso de implantodontia da América Latina e poder mostrar o nosso instituto, que nasceu em Natal, que é de Natal, mostrar que a gente não é franquia, mostrar que a gente não está focado em quantidade, que o nosso foco é qualidade e que a gente realmente tem um compromisso genuíno com a entrega, porque o fato da gente ser uma clínica daqui e Natal ser uma cidade pequena, a gente não pode errar, né? Meu pai brinca que a única coisa que a gente tem na vida é o nome. Então eu brinco que enquanto o instituto tiver o meu nome, é porque está indo tudo bem. Porque eu gosto de ir no shopping, eu gosto de sair, eu gosto de comer. E a doutora Nayara falou um ponto que é muito importante, a tecnologia só aproxima, né? Então, hoje, apesar da gente ter ali 26 pessoas, todos os pacientes têm meu telefone, tem o telefone da doutora Nayara, do doutor Felipe. Por quê? Porque na hora que ele precisar,
a gente tem que estar ali para ele. Então, não tem dia, não tem hora, não tem local. Ele precisou, ele tem que ter o nosso contato. Se ele nos confia o bem maior, que é o sorriso, como que eu não vou confiar o meu telefone? E por incrível que pareça, eles não teve uma mensagem que eu recebi que eu não tivesse que receber, que não fosse um paciente que realmente estava ali precisando de algum esclarecimento, alguma ajuda. E a gente vai criando uma relação de amizade. Então eu troco receitas, eu adoro cozinhar, então eu troco receitas, músicas, teve aí a pandemia, né? Então a pandemia tinha aquelas lives, a gente montava grupo, isso é muito gratificante, né? Porque mostra o lado humano, a saúde está cada vez mais robotizada. E eu acho que falta coração, eu acho que falta conexão. Então lá na clínica realmente a gente tem, e isso só acontece porque outras pessoas que nem eu acreditam nesse propósito. Importante, né? Vocês terem essa missão bem alinhada, esse propósito bem definido e vivenciarem isso, né? O que me deixa curiosa sobre quais são os próximos passos, né? Do Instituto Dentário, qual o próximo passo da ID Implantes, né? O que vem por aí? Tem algum spoiler, algo que possa ser dito? O doutor Felipe ali fala assim, não vou contar. Não, eu passo a palavra para o doutor João. Olha, a gente está no processo agora, né? A gente está tirando o ISO, né? Que é algo que a gente precisa para poder atestar que realmente os nossos processos estão bem desenhados. Eu sofro diariamente um bombardeio de pedidos para que a gente expanda as nossas operações. Mas eu nunca quis ser franquia, porque eu sempre tive muito medo desse distanciamento, né? Então, aquilo que eu não consigo controlar, realmente eu tenho um certo receio. Mas a gente vai expandir. Mas a gente vai expandir da forma certa, né? A gente não quer ser mais uma clínica. A gente quer que o paciente, independente do local que ele esteja ali, ele tenha o mesmo atendimento que a gente, né, lá atrás imaginou e sonhou para o Instituto Dentário de Implantes. Então eu acredito que a gente vai passar por essa expansão, mas sempre focando no cliente, porque sem os clientes não faz sentido a gente expandir. E seria esse o principal diferencial, então, da clínica, o que torna o Instituto Dentário tão peculiar, tão diferenciado? Eu acredito que sim, Michele. Eu acho que quando a gente se propõe a fazer algo, a gente tem que se permitir e se doar para aquilo. Eu não acredito em fórmula mágica, eu acredito em trabalho, eu acredito em comprometimento, eu acredito em profissionalismo. E eu acho que o paciente, quando chega ali, né, mutilado, nos confiando ali, tudo que ele tem, como se a gente fosse ali a luz no fim do túnel da vida dele, eu acho que a gente, de fato, tem que ter uma entrega genuína. E é o que a doutora Nádia falou, a gente, se puder, sempre ir além. Eu acho que a gente tem um compromisso real de entregar mais até do que o paciente contratou. Porque Natal é uma cidade pequena e o melhor marketing nunca é Instagram, redes sociais, não que seja ruim, mas o marketing bom é aquele boca a boca, é o real, é aquele paciente que vivenciou a experiência bacana e fala assim, olha, vai lá, que lá eles vão te acolher. Que inclusive grande parte dos nossos pacientes vem do boca a boca. A gente fez uma pesquisa, né? De cada 10 pacientes que chegam na clínica, 8 pacientes vêm de indicação. Olha só. Isso só prova que, assim, o boca a boca é o que funciona. Porque a gente vive hoje num mundo que a gente é bombardeado por fórmulas mágicas, por clínicas que vão dizer que fazem, que não fazem. Se você olhar lá no meu Instagram, eu sou dentista da vida real. Eu vivo lá com jaleco, eu sempre estou lá ali no batente. Doutora Nayara, a mesma coisa, doutor Felipe. Hoje a gente está arrumado. Mas no dia a dia, a gente está ali para resolver. Eu acho que é por isso que a gente gosta tanto de trabalhar, porque a gente sente que a nossa odontologia é real. Verdade. E entrega valor, né? Eu acho que para trabalhar na ID, o dentista precisa aliar a especialização em odontologia dentro das áreas que se conectam com a implantodontia, né? Que eu própria não tenho especialização em implantodontia, né? A minha área é muito mais a área reabilitadora, a área de prótese, mas nós aliamos a nossa especialidade odontológica com a graduação em humanização. Na hora que a gente consegue unir esses dois requisitos, aí sim você está pronto para trabalhar na ID Implantes. Bacana, que bonito isso, gostei. Graduação. Tem uma frase que diz que domine todas as técnicas, saiba de toda a teoria, mas ao se conectar com uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Exatamente. Eu acho que vocês vivenciam isso, trazem isso na essência de vocês e
como eu fico grata de poder ter esse momento aqui, conhecer um pouco mais da ID Implantes. Parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigada. Queria então, para encerrar esse momento, que cada um deixasse uma mensagem. Olha, eu vou até olhar para a câmera. Se você paciente, por algum motivo, perdeu um, vários ou todos os dentes e se desiludiu, acha que o seu caso não tem jeito, que você não vai poder voltar a sorrir, não vai poder voltar a comer um churrasco, não vai poder voltar a sorrir para o seu neto, tirar uma foto. Eu quero te dizer que hoje na odontologia existem muitas soluções. E eu quero te dizer que aqui em Natal, o nosso instituto, ele está pronto para te receber, está pronto talvez para te dar a solução que você sempre sonhou. Então, se você acredita que vale a pena ter um sorriso, se você acredita que as clínicas podem ser humanas e que se você acredita que o profissionalismo ele vai te dar uma entrega que realmente vai transformar a sua vida, saiba que no meu instituto, juntamente com o Dr. Anara, o Dr. Felipe e todos os 26 pacientes, os 26 funcionários que a gente tem na clínica, ele vai estar de portas abertas para te receber. Conta com a gente. Excelente. Doutora Nayara, suas considerações, então. Então, para você, nosso paciente ou quem precisa de um tratamento com implantes, precisa de um tratamento que transforme ou que resgate o seu sorriso, nós na ID Implante estamos preparados para lhe dar o planejamento que você merece, que você precisa, com toda a consciência, com todo o cuidado, e essa jornada até a finalização do tratamento, ela vai ser feita com o melhor acolhimento, com o melhor controle, com o maior cuidado que nós podemos dar. É um pouquinho da nossa vida que segue para vocês, para realizar o seu sonho e para nos realizar como profissionais. É isso, quando vocês quiserem, a ID está aberta. Maravilha. Doutor Felipe, sua mensagem. Vamos lá. Eu quero dizer para você o seguinte: não desista do seu sonho. Às vezes parece uma coisa muito distante, assim, nossa, eu já perdi meus dentes há 20 anos, 30 anos, acho que eu não vou mais fazer isso, vou largar a mão. Não largue, não desista, existe solução para o seu caso. Hoje nós temos tecnologias, o Instituto está totalmente aberto para vocês. Faça uma visita a gente. Vamos tomar um café, a gente gosta de falar muito isso, né? Vamos tomar um café com a gente, vamos entender. Faça uma visita para a gente, porque o seu sonho a gente consegue realizar. Dá um pulinho lá na ID que estamos de portas abertas. Excelente. Muito obrigada, doutor Felipe, doutora Nayara, doutor Marcelo. Que bom a gente poder ter esse momento aqui, passar um pouco também, para quem está do outro lado, sobre o trabalho que pode ser feito, que muitas vezes a gente não sabe que está sendo desenvolvido em Natal, no Rio Grande do Norte, mas que abre portas aí para o mundo inteiro, para pessoas do mundo inteiro, porque o nível de profissionalismo que vocês têm, que vocês entregam, já denota aí que vocês não estão circunscritos a uma capital do Nordeste. Vocês fazem um trabalho que tem excelência mundial. Então, parabéns e que prosperem cada vez mais. Muito obrigada. Nós que agradecemos, Michele. Muito obrigado pelo acolhimento. E que venham outras oportunidades para a gente estar sempre divulgando um pouquinho as maravilhas que a odontologia, né, de excelência pode trazer para a vida das pessoas. É isso. A gente fica por aqui. Até a próxima.